ele explicou detalhe por detalhe, tintim por tintim, como foi a perseguição àquele tubarão de 2 toneladas em 64. E aí, beleza? Eu sou o Ives Tomazini e se você tá no mar, a chance de 50%. Você sabia que o filme Tubarão foi inspirado num livro que foi inspirado em alguns eventos e personagens da vida real? Hoje a ideia é dar uma paranoiada nos eventos que inspiraram Steven Spielberg, que foi inspirado por Peter Benchley e que traumatizaram uma galera. Embora muita gente fale que o que inspirou o escritor a escrever o livro dele foi uma série de ataques que aconteceram em New Jersey em julho de 1916, onde rolaram 5 ataques com 4 mortos e um ferido, na verdade, o que inspirou o escritor foi uma notícia que ele leu no jornal em 1964. Essa notícia descrevia que um pescador, usando um arpão, pegou um tubarão de 2 toneladas nas proximidades de Long Island. E isso ficou maturando na cabeça dele durante algum tempo, até que ele desceu a ideia do papel. O que aconteceria se uma criatura desse tamanho entrasse em uma área de banhistas e decidisse não ir embora? E esse é exatamente o mote do livro dele e do filme do Steven Spielberg, só que isso é uma outra história e deverá ser contada em outra ocasião. Aqui a gente vai seguir navegando junto com o Frank Mundus. Quem é Frank Mundus? O pescador que pegou o tal tubarão de 2 toneladas em Long Island. Foi esse pescador que inspirou o personagem Quint. Para quem viu, assim, dificilmente alguém lê o livro, eu não conheço ninguém que lê o livro, mas para quem viu o filme, vai lembrar do personagem Quint, certamente o personagem mais marcante da história. Ele é um pescador com uma personalidade recheada de defeitos. Ele é odiável, ele é machista, ele é escroto, ele é mandão, ele é arrogante, ele é ridículo, ele é um bêbado, ele é adorável. O Quint da vida real, o Frank Mundus, começou a pescar em 1951 e, assim como o personagem do filme, do livro, ele se especializou em usar arpões, o que não era bem visto nem mesmo naquela época lá. Segundo o Mundus, o próprio pescador, Peter Benchley ficou fascinado em ver o Mundus usando a técnica. Inclusive, o escritor teria saído diversas vezes para o mar aberto junto do pescador a bordo do Cricket 2, um barco do Mundus. E se você for ver a foto dos dois barquinhos, um lado do outro, o do filme chama Orca e o da vida real chama Cricket 2, você vai ver que até nisso a inspiração é bem direta. E por mais que a personalidade do cara seja igual ao do personagem, o barco dele seja parecido com o do cara, a história dele seja idêntica ao do cara, o escritor, por motivos legais, nunca disse que o Mundus foi uma inspiração direta. E para você ver como é que esse tipo de coisa gerou muito ressentimento por parte do pescador, o pescador disse uma vez em uma entrevista que tudo que o Peter Benchley escreveu sobre ele era verdade, com exceção que ele não foi devorado por um tubarão no final, ele pegou o tubarão. Segundo o Mundus, ele explicou detalhe por detalhe, tintim por tintim, como foi a perseguição àquele tubarão de 2 toneladas em 64. Ele explicou a sua técnica de jogar um arpão preso a um barril com ar para ir cansando o tubarão a ponto dele ficar mais próximo da superfície e assim mais fácil de ser abatido. E mesmo assim, o escritor Peter Benchley sempre negava. Mas acontece que, para corroborar com a versão do pescador, a gente tem, por exemplo, o depoimento de Gary Mellow, que era um dos tripulantes a bordo do Cricket 2 no dia dessa grande caçada. Ele diz que o livro tem tantos detalhes semelhantes a eventos específicos daquele dia que é impossível ser uma coincidência. Mundus com certeza teria relatado tudo. Bom, embora Frank Mundus não tenha recebido nenhum vintém sobre isso, o reconhecimento chegou até ele graças a uma entrevista feita pelo protagonista do filme, o Rob Schneider, que interpretava o delegado, o xerife que defendia a cidade do Tubarão. O tempo passou e, como todo bom personagem do tipo, ele foi acometido pela redenção. Então ele foi de predador para preservador. E se quando novo ele usava técnicas antiéticas como o arpão, quando mais velho ele começou a se dedicar na preservação desses animais. Ele chegou a escrever um livro junto com a esposa dele chamado White Shark Sun Meets Monster Human, que é tradução livre, tipo, o tubarão branco Sun encontra o homem monstro, invertendo os papéis, né? Mas ainda falando de ressentimento, presta atenção nessa entrevista que ele deu. O que você achou do filme Tubarão? Daí ele responde: foi o filme mais engraçado e estúpido que já vi, porque muitas coisas estúpidas aconteceram nele. Por exemplo, nenhum tubarão pode puxar um barco para trás em alta velocidade com uma linha leve e travas de popa que só são presas lá por 2 parafusos. E eu nunca cozinhei mandíbulas de tubarão. Se o fizer,
você só vai acabar com um monte de dentes no fundo do balde, porque a cartilagem da mandíbula derrete. Saca só agora quando ele é perguntado sobre se ele é a inspiração pro Quint. É verdade que o caçador de tubarões Quint em Tubarão é baseado em você? De que forma ele se parece com você? Sim, ele era. Ele sabia como lidar com as pessoas da mesma maneira que eu. Ele também usou técnicas semelhantes de pesca de tubarão com base em meus métodos. A única diferença foi que usei arpões de mão depois de testar os arpões de campo e descobrir que eles não funcionavam. O dardo atravessava depois de atingir o peixe. Depois de uma vida de aventura, matanças e redenção, ele morreu em 2008 com 82 anos. Ele estava na Havaí, a bordo do Cricket 2, quando ele foi devorado por um tubarão gigante. Tô brincando. Ele realmente tinha passado um tempo a bordo do seu velho barco e estava voltando para casa, estava no aeroporto quando ele sofreu um ataque do coração. Por mais que me dê um pouco de birra saber que o Peter Bentley não acreditou diretamente uma das principais fontes de inspiração dele para sua história, eu ainda vou fazer um Sempre Aventura sobre o livro dele. O livro tem algumas expressões bem anacrônicas e já mostra que eu não me daria muito bem com esse escritor, não. Mas mesmo assim eu vou fazer um Sempre Aventura sobre ele pra gente dar uma descascada na obra que inspirou um filme que eu gosto tanto, até porque eu sou mega fã do Steven Spielberg. E é isso aí, se você gosta de nerdices, tubarões, curiosidades, livros e afins, considere se inscrever nesse canal ou indicar pra alguém que gosta também. Se você estiver no mar e alguma coisa tocar na sua perna, pode não ser um pacote de bolacha, e no caso de dúvidas, sempre aventura.